Fala pessoal, no episódio 3 da nossa Sexta Preta, a gente vai falar sobre ações afirmativas. O que são essas tais ações afirmativas? Muitos vão achar que ações afirmativas é estabelecimento de cotas nas universidades ou instituições de ensino públicas federais e estaduais e o estabelecimento de reserva de vagas em concursos públicos, certo? Sim, também são ações afirmativas. Mas ações afirmativas são muito mais do que vagas, reservas de vagas e cotas. Ações afirmativas são programas, são medidas especiais que são adotadas tanto pelo Estado, ou seja, por qualquer órgão do poder público, por qualquer ente federado aqui no Brasil, ou até pela iniciativa privada, para a correção de desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Isso é ação afirmativa. Tá, professor, eu não compreendi muito bem isso. Bom, ação afirmativa, por exemplo, é uma regra que está exposta lá no artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, que é estabelecer a obrigatoriedade da inclusão no ensino fundamental e no ensino médio da história da África e da história da população negra no Brasil. Saber a história dessa população negra no Brasil é muito importante para que ocorra o reconhecimento dessa população, para que essa população se autorreconheça e seja valorizada exatamente porque diante das suas contribuições históricas. E se valoriza as contribuições históricas do povo preto, do povo negro, se valoriza sua cultura, se valoriza seus instrumentos e começa a se mudar um modo de discriminação, um modo de preconceito que infelizmente temos até hoje. Então, as ações afirmativas são diversas políticas públicas. As mais conhecidas, cotas em universidades públicas federais ou estaduais, reservas de vagas em instituições de ensino, reservas de vagas em concursos públicos, né? Certo? Ou seja, tem um concurso público que tem 100 vagas para um cargo tal, aí se reserva 20% dessas vagas, 30%, 40% para a população que se autodeclara preta e parda. Bom, gente, as ações afirmativas, além dessa construção, são exatamente esse conhecimento da história, a questão de mostrar as contribuições da população negra, da população preta, para a cultura, para os esportes, para a comida brasileira, né? Para a comida brasileira a contribuição. Ou seja, valorizar a herança histórica da população preta no Brasil é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes ações afirmativas que precisam ser colocadas. Colocar vagas em concursos, cotas em escolas, sem dúvida nenhuma, são importantes. Mas, se não houver uma política pública de valorização da contribuição da população preta no Brasil, pouco isso vai adiantar. Ou seja, ações afirmativas é algo complexo. Ações afirmativas são diversos programas para valorizar essa contribuição. Exemplo, colocação de nome de ruas com pessoas pretas. Destaques da literatura brasileira de pessoas pretas. Machado de Assis é falado e Machado de Assis, por exemplo, sempre foi embranquecido. Não se fala de Machado de Assis, o maior autor brasileiro, como o maior autor negro no Brasil. E mas infelizmente foi embranquecido. Exatamente por quê? Por causa de um preconceito. Então, todos esses elementos estabelecem as ações afirmativas. Ações afirmativas são diversos programas, são diversas medidas que devem ser adotadas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Professor, me dá uma ideia da iniciativa privada auxiliar em ações afirmativas que sejam importantes. A propaganda. As propagandas mostrarem mais a cara da pessoa brasileira,
aquela pessoa parda, aquela pessoa preta, aquela pessoa que é a maioria do país. Cada vez mais valorizar, colocar isso em momentos importantes. A iniciativa privada estabelecer vagas, certo? Nos seus processos de seleção, também para as pessoas pretas. A iniciativa privada valorizar a contribuição das pessoas pretas. Ou seja, há diversas formas que precisam e devem ser implementadas para a gente ter uma melhor construção e a busca de encontrarmos a igualdade de oportunidades. E para isso as ações afirmativas são um importante instrumento. Agora, elas só funcionam se tiverem a participação de todos, certo? Ou seja, as ações afirmativas, elas precisam agir num modo que é muito importante, que é o modo do conhecimento. Fazer com que as pessoas conheçam, aprendam, entendam. Porque só assim, aprendendo, conhecendo, a gente rompe com os preconceitos. Que são aqueles elementos que a gente acha que sabe, a gente acha que era assim, mas nunca estudou, nunca pensou e, portanto, nunca refletiu se realmente são essas discussões, são esses elementos. Então é muito importante a gente entender exatamente a importância e a necessidade das ações afirmativas. As ações afirmativas, sim, são as reservas de vaga, sim, são as cotas, mas são muito maiores do que isso. São diversos programas, são diversas medidas que buscam valorizar o povo preto, valorizar a cultura africana, valorizar exatamente a contribuição desse povo no Brasil. A gente tem tantas festas, por exemplo, de imigração no Brasil, festa da imigração polonesa, japonesa, italiana, alemã. Existe uma festa para valorizar ou para marcar a chegada do povo africano aqui de forma obrigatória, porque foram retirados das suas casas, retirados dos seus países, das suas tribos e vindos para cá obrigados e escravizados, mas tem uma festa de reconhecimento, de pedido de perdão, de pedido de desculpas para essa população, que valorize a descendência dessa população, como a gente tem em várias outras imigrações? Não, né? Então vejam, diversas políticas públicas de valorização vão dar um instrumento de igualdade, vão dar um instrumento de destaque, de importância e de buscar, sem dúvida nenhuma, a igualdade de oportunidades. Certo? Forte abraço para vocês, até a próxima Sexta Preta. Tchau, tchau, pessoal.